Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. É um prazer enorme tê-los conosco. Hoje a gente tem aqui pessoas que a gente fazia bastante tempo que não via. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Que nesta noite nós possamos ouvir a voz do Senhor falar cada um de nós. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos iniciar mais um culto nesta noite, em adoração ao Senhor. Também quero agradecer a vocês que estão aí conosco no Facebook da igreja, assistindo este culto. Vamos orar neste momento. Amém? Senhor Deus, Pai soberano, nós te somos gratos, Senhor, pelas tuas maravilhas, Senhor, pelo teu amor e misericórdia. Pai bendito, diante de ti nós nos colocamos para cultuar ao Senhor e te entregar o que de melhor nós temos para te entregar, Pai. Deus, que nesta noite o teu Santo Espírito venha ser conosco, que o Senhor esteja conduzindo tudo o que venha a ser feito, que seja para glorificar o teu nome. Pai amado, que cada irmão que entre, Senhor, por essas portas, possam sair daqui tocados, possam sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito. Deus amado e querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele é bem conhecido, que os irmãos estejam me ajudando e louvando ao Senhor também nesta noite. Amém? Quero andar após os seus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. O meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Quero andar após os seus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. O meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais a tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar
só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Aleluia. Que em nossas vidas, irmãos, nós venhamos ter sempre a certeza e a convicção de que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque assim o Senhor nos disse que nós viemos estar aqui certos de que temos que fazer a diferença nesse mundo, um mundo onde tantos são iguais, tantos vivem como querem, mas que nós viemos viver a servir este Deus e a mostrar este Deus a que nós servimos. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Amém. Amém. Que o Senhor seja agradecido. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que estão aí nos assistindo, que vocês estejam compartilhando essa transmissão, para que outras pessoas também possam ter acesso, eles possam assistir este culto, e que eles também tenham as suas vidas edificadas através dos louvores e da palavra que será ministrada nesta noite. Amém? Eu gostaria de convidar os meninos do louvor que estarão fazendo este período. Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos assim alegres, estamos aqui reunidos mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém. Convido todos os que puderem ficar em pé, para que assim nós possamos render, prestar a Deus louvores mais e mais. Amo, Senhor, o meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti.
com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, o meu Salvador. Aleluia, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Ó Deus, que de fato desejo do nosso coração seja te amar, Senhor, seja estar aos teus pés, Deus, que de fato seja estar louvando-te, ó Senhor, porque tu és digno de toda honra e glória, Senhor, porque mesmo sabendo de nossas fraquezas, Deus, de nossas tamanhas transgressões, mesmo assim, Deus, o teu amor, ele se estende para com nossas vidas de uma forma imerecida, Deus. Obrigado por essa graça tão grande, Deus, que nos alcança cada dia mais e mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sabemos que assim como na Bíblia fala, que até mesmo as criaturas de Deus revelam a sua grandeza, a sua majestade, e criaturas tão pequenas e tão minúsculas como os passarinhos e outros muito maiores são capazes de abrir assim a sua voz para cantar a Deus. Que nós possamos também dedicarmos mais e mais a louvarmos e enaltecer o nome desse Deus. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, as aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Das minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, as aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero amar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, as aves dos céus cantam para ti, as flores do campo
reflete em teu poder. Quero servir, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém, irmãos? De fato, esse seja o desejo do nosso coração a cada dia mais e mais, em poder estar louvando o nosso Deus em todo lugar onde nós estivermos. Amém? E de fato que nós possamos a cada dia conhecer mais e mais ao Senhor nosso Deus, através de imergirmos mais e mais em Sua palavra, que nós possamos de fato ter esse conhecimento mais e mais aprofundado com nosso Deus, ao podermos meditar em Sua palavra, ao podermos de fato conhecê-lo mais, através não só da comunhão com os irmãos, mas também com a oração, com a leitura e a meditação, que Deus ele venha de fato se revelar para com as nossas vidas. Amém? Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz nas batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz das batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo o que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz nas batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo o que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A
a ti, meu Deus, meu Redentor. Amém, irmãos, que de fato nós possamos assim mergulharmos mais e mais em Deus e conhecê-lo a cada dia mais e mais. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Vamos agora fazer a leitura do devocional desta noite, que era para ter feito antes, só que eu esqueci a Bíblia. Como é isso? Eu saí de casa muito cedo, terminei saí na carreira, aí esqueci. Preparei, mas aí o que está me salvando aqui é a de Ruth. Vamos abrir Mateus. É um texto que faz referência ao hino que eu cantei ainda agora. Mateus capítulo 5, versículo 13. Bem? Pedir aos irmãos, eu quero, que não se incomodem se em algum instante eu ficar olhando muito para a câmera e esquecer de vocês. A gente passou tanto tempo aqui conversando só com a câmera e termina que a gente acaba esquecendo de vocês. Mas não se preocupem, certo? A gente está aqui, vamos cultuar ao Senhor, vamos manter o foco no céu. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Amém? Gostaria de convidar a irmã Lucimar para estar orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra, que esta palavra venha edificar cada um dos irmãos e que venhamos tirar como lição o que eu havia dito anteriormente, que nós venhamos refletir o brilho do Senhor através dessa luz que Ele diz que somos. Amém? Vamos, Simão. Graça e paz de todos, irmãos. Boa noite a você também que nos escuta. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te adoramos. Senhor, nós queremos render graças ao teu nome, te louvar, te agradecer nessa noite, Senhor, pelo privilégio santo de sermos convocados, Senhor, por ti, para sermos luz do mundo e sal da terra. Senhor, queremos te glorificar por essa palavra santa, que nos estimula, Senhor, a sermos diferentes, a andarmos na luz, a alumiarmos, Senhor, outras vidas que estão em trevas, através de tua presença em nossas vidas. Senhor, queremos te louvar por cada filho teu que já chegou até aqui nessa noite. Te louvamos por aqueles que estão em seus lares, nos escutando, conosco, cultuando ao teu nome, Senhor. Te pedimos que a tua glória encha esse lugar. Senhor, que vidas sejam iluminadas, transformadas, alcançadas pela tua palavra nessa noite. Assim como essa palavra nos convida a ser luz. Senhor, que se há algo em nós que ainda não reflete a tua luz, que em nome de Jesus nessa noite, Senhor, o Senhor tire, Deus Santo, trabalhe em nosso ser, transforma-nos, ó Deus, em luz mais e mais, no sal que traz sabor, que ajuda, Senhor, para que o mundo não apodreça no pecado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus Santo, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de adoração, uma vida de quebrantamento, uma vida de reconhecer o Deus que nós servimos. Senhor, que privilégio nós temos, Pai Santo, de podermos exaltar, servir ao Rei do Universo, ao dono de toda a terra, aquele que manda e todas as coisas obedece, que tem em sua mão, ó Deus amado, na concha de sua mão, o mar, todas as águas da terra.
Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. O Senhor é Deus santo, 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 o poderoso Deus, o Senhor dos exércitos, o nosso general de guerra, Senhor, que não perde em batalha, o Deus que conhece o nosso coração e mesmo nos conhecendo, nos ama incondicionalmente, o único capaz de mandar o teu único filho para morrer naquela cruz em resgate de nossas almas. Senhor, recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Te adoramos porque o Senhor nunca desistiu de nós. Mesmo nos conhecendo, o Senhor resolveu investir em nós. Senhor, nós não merecemos nada, mas o teu amor nos constrange, Senhor. Nos ajuda cada dia, Senhor, sermos conscientes desse amor e constrangidos por ele. Em nome de Jesus, ó Deus, continua falando conosco nessa noite através da tua palavra, Senhor. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, manifeste a tua glória nesse lugar. E em todo aquele que nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, nós vamos passar a oportunidade para o pastor Luzimário. Vai estar trazendo a mensagem desta noite. Enquanto o pastor Luzimário se prepara, vocês que estão em casa, compartilha essa transmissão para que outras pessoas possam ter acesso, para que elas também possam estar assistindo este culto junto conosco. Vem o pastor Luzimário, está com a oportunidade. Em seguida eu volto. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que a gente fique só duas pessoas em cada banco, porque foi a norma que a gente recebeu. Aí 2 pessoas em cada banco aí, de preferência na ponta, ficando uma distanciazinha do outro. E eu quero convidar nosso irmão Bruno, os irmãos da bandinha que estiver aqui presente, para cantar aqui um louvor, né? Vamos ficar só, vamos louvar o Senhor aqui. Isso aqui hoje, né, não estamos nem com um quarto da banda, mas a gente louva a Deus junto com vocês juntando aqui, a gente forma uma banda completa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos cantar o 379. Tiver só um hino aí, a gente canta. Conte as bênçãos em meio a todas as dificuldades. Você está aqui nessa noite e a gente pode contar as bênçãos, porque infelizmente a gente sabe que quantos partiram e quantos se encontram enfermos. Mas você está aqui contando a história, você está aqui glorificando a Deus. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui louvando o nome dele. Então vamos glorificar o nome dele, vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? O 379, quem não tem aí, quem tem seus salmos e hinos, vamos louvar o Senhor. Ré maior. Estou aqui. Faltou um pandeirista aqui, né? Tem mais um aí. Vamos lá, louvar? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina. Bendizer todas uma vez, e verás surpreso quanto Deus
Choro, mágoa, triste é o teu lidar. É pesada a cruz que tem de suportar. Contas muitas bênçãos, logo lutarás. E fortalecido os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que o tesouro prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, trago tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, irmãos? Meus irmãos, que bom é ver vocês, né? Alguns que fazia tempo que a gente não via aqui, né? Eu quero convidar os irmãos para abrir a nossa Bíblia. Você abrir a sua Bíblia, eu abrir a minha. No livro de 1 Samuel 3. A gente vai ler a partir do verso 15 ao verso 21. Primeira de Samuel, capítulo 3, a partir do verso 15. Também eu gostaria de hoje à noite, a gente, antes de terminar, escutar a Bia cantando, né? Bia está aqui, ali, ó. Aqui está o tocador, ali está a Bia. Bia também anda com seu, sempre anda com o pendrive também aí. Mas se deixou, tem tocador aqui, viu? Amém, irmãos? O capítulo 3, você que está na sua casa, pode acompanhar a leitura conosco, o verso 15.
Os irmãos, se puderem ficar em pé, vamos fazer a leitura nessa noite. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é o que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a ele. Amém? O Senhor se manifestava ali a Samuel. Pai, nós queremos louvar o Senhor pela tua bendita palavra e agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e nós somos aqui teus servos, carentes do Senhor, pobres de espírito, porque não podemos viver sem ti. E nós estamos aqui, Deus, na dependência do teu Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-me, Senhor, por alguma palavra, alguma atitude, alguma ação que entristeceu o Senhor nesse dia. E fala conosco, utilizando a minha vida, Deus, para a glória do seu nome. Nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor alcance os corações de cada um, tanto aqui presente, como aqueles que estão nos ouvindo em suas casas, nos vendo através desse equipamento de som. Deus, nós te louvamos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem de vocês ou quem de nós não conhecemos a história do profeta Samuel? Nós sabemos que o profeta Samuel, ele veio de um milagre. A mãe dele era uma mulher que não podia dar à luz porque era estéril. E aquela mulher um dia se derramou perante o Senhor. E nesse seu derramar perante Deus, ela fez uma petição e também uma promessa, um voto. A petição era que Deus que Deus ajudasse ela e que desse um filho varão, porque ela não podia ter filho e ela vivia muito atribulada e era escarnecida pela sua rival, uma tal de Penina, e era zombada, ela era motivo de vergonha pela cultura do seu povo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, uma vez que ela pedia a Deus que desse ela um filho varão, ela disse: se o Senhor me desse filho, eu vou entregar na tua casa. Fez um voto, uma promessa: quando essa criança nascer, se o Senhor me der, eu vou devolver ao teu serviço, eu entregarei para que te sirva. E a partir de então nós sabemos que até o sacerdote tomou ela por uma pessoa ébria, e ela então se levantou-se ali com muita humildade, disse a ele que ela não estava ébria, mas ela estava ali, era de alma doída, porque ela se encontrava em tristeza e angústia. E aí aquele sacerdote chamado Eli deu uma palavra para ela de ânimo, disse assim: vá em paz, e o Deus de Israel conceda o que você veio buscar aqui. Irmãos, e nós bem sabemos que a partir daí a Bíblia diz que o rosto de Ana já não era triste. E se é uma coisa que nós falamos semana passada, eu falei durante toda a semana com minha esposa, nos devocional que a gente faz diário, é que se existe uma coisa na vida do crente, é alegria.
Pode faltar dinheiro, pode faltar o que for, a alegria não pode faltar, porque a alegria do Senhor é nossa força. A gente é movido, não é pela circunstância, nós somos movidos pela graça de Deus, e isso nos faz sermos alegres. E Ana já não foi mais triste, comeu ali com seu marido, a rival estava de lado dela, e foi para casa. E chegando em sua casa, a Bíblia diz: o Senhor lembrou-se de Ana. Concebeu seu marido e ela teve um filho e colocou o nome de Samuel. E esse Samuel, depois que ela passou um tempo com ele, amamentando, cuidando, chegou o tempo de desmamar-se. Me parece que aos 3 ou 4 anos, ela pegou a criança, fez uma tunicazinha bem bonita, caprichou, no dia que foi para a adoração, levou e entregou no templo e lá deixou o filho. Nunca mais ela voltou a levar aquele filho para casa. E a Bíblia diz que ele ficou servindo a Deus ali, de lado do mesmo sacerdote chamado Eli. E quando ele servia a Deus, sem conhecer a Deus, estava servindo a Deus. E aí foi quando a Bíblia faz um relato, nesse intervalo aí, faz um relato, se você for ler para trás do que nós já lemos aqui, que o sacerdote tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes. Mas esses filhos, eles não tinham temor a Deus. Esses sacerdotes, filho do Eli, era para substituir seu pai. Quando chegasse o tempo da sua morte física, esses seus filhos assumiriam o sacerdócio. Que era Finéias, Ofne e Finéia, 2 filhos. Mas irmãos, esses homens eram homens que não tinham temor a Deus, e que eles faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus, e Deus usou um profeta, repreendeu o sacerdote ali, porque ele deixava os filhos deles impunes, frente a coisas terríveis que ele fazia, como mesmo sendo sacerdote, ajudando o pai dele, mas eles viviam fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus dentro do próprio templo, se prostituindo com as mulheres dentro do templo, e quando chegava na carne que era para sacrificar para o Senhor, e havia um procedimento, eles não respeitavam, chegava lá e comia aquela carne antes de chegar a terminar aquele procedimento que assim dizia a lei. De fato que Deus mandou o profeta e repreendeu o pai dele, porque ele deixava os filhos dele fazer o que bem queria. Enquanto isso, o pequeno Samuel, continuava no templo, e aí Deus então vai dormir, eles apaga então a lâmpada dentro do templo, Samuel dormindo no seu quarto, no seu dormitório, e no outro dormitório dentro do templo, ali estava Eli, o sacerdote. E aí ele escuta a voz do Senhor, e o Senhor lhe chama: Samuel, Samuel, e ele se levanta, pensando que é o sacerdote Eli, vai até ele: o Senhor me chamou? O Senhor disse: não te chamei. Ele voltou a dormir, e assim aconteceu 3 vezes, e na terceira vez o sacerdote disse, entendendo o sacerdote que era Deus, que queria dar um recado a Samuel, ele disse: quando você ouvir a voz que te chamar Samuel, você se levante e diga assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E assim Samuel voltou ao seu quarto e ficou lá. E o Senhor lhe chama: Samuel, Samuel. Ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele dá um recado duríssimo, um recado de juízo contra a casa do sacerdote ali. E aquele recado, irmão, era um recado terrível, que dizendo ele que ele ia exterminar aqueles filhos do sacerdote, inclusive até o sacerdote ia morrer. E contou que já tinha advertido o sacerdote, e parece que a advertência do Senhor não valeu muito. E fica também para nós um recado, que quantas vezes Deus adverte a gente, quantas vezes Deus fala a respeito de alguma coisa que a gente pratica, que Ele não está satisfeito, e às vezes a gente escuta e permanece. Misericórdia. Mas aí amanheceu o dia,
O Senhor já tinha dado recado a ele que ia exterminar os filhos do sacerdote ali. No caso, podemos dizer, agora estaria o seu pai de criação. E quando amanhece o dia, ele fica com temor. Ele era uma criança, ele era um garotinho. Fica com temor de falar para o sacerdote, porque o sacerdote é uma pessoa, como diz assim, com rango bem mais alto que o dele, com a patente lá na frente, né? Ele era sacerdote reconhecido. E Samuel era um garoto que tinha chegado para ser criado na casa do Senhor, e que essa história de Ana, somente a gente hoje está sabendo, e pouca gente que sabia, pouquíssima gente. Mas irmãos, o que nós podemos observar aqui é que a Bíblia diz que quando ele levantou-se, o sacerdote foi até ele e disse: diga para mim o que foi que Deus lhe falou, porque ele sabia que Deus havia falado alguma coisa para ele. E ele ficou então com medo, mas disse: diga, porque se você não disser, que esse castigo, se for um castigo que caia sobre mim, sobre você também. Então ele não ia pegar esse pepino para ele. Ele foi e contou tudo o que Deus havia dito. E então aquele sacerdote, ouvindo, disse: bom, é o Senhor, faça ele como ele achar bem melhor. E aí, irmãos, eu fico pensando que o sacerdote podia então ali se arrepender, não? Porque uma vez que ouviu uma palavra de juízo, se ele tivesse se humilhado, será que Deus não ia fazer alguma coisa não ali? Porque nós encontramos, sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus ele usa de compaixão conosco. A gente viu isso lá em Nínive, quando houve o arrependimento, quando o povo se arrependeu, havia recebido uma palavra de juízo, mas eles se arrependeram, e Deus então poupou aquela nação de ser destruída. Então, parece-me que aquele sacerdote ele já não tinha mais força, espiritual para lutar, para pelejar, para se render ao Senhor e lutar pelo que era correto. Tomara que nem eu nem você esteja assim. Mas pense, é como aquela pessoa que diz assim: eu sei que o negócio está ruim, eu estou caminhando para o mal e eu não consigo me frear. Infelizmente foi isso. Mas eu queria me deter nessa noite, irmão, falando sobre esse sacerdote, pequeno sacerdote que foi um grande sacerdote da história do sacerdote de Israel. Para mim não houve nenhum maior do que esse Samuel. Esse sacerdote, irmão, ele deixa exemplos para nós, ou esse servo do Senhor. Então ele deixa exemplo para ser seguido. E eu gostaria que nós pudéssemos, à luz da sua Bíblia aí aberta, você possa observar comigo o verso 10. O versículo 10. Diz a palavra do Senhor no verso 10: então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como em outras vezes: Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então, um exemplo a ser seguido é que todo aquele que nasceu de novo, ele vive em sintonia com Deus, através do Espírito Santo de Deus. E sendo assim, todo servo do Senhor, ele deve ouvir a voz do Senhor, como Samuel ouviu. Samuel ouviu a voz do Senhor. Deus chamou a Samuel, chamou ele, e ele ouviu todas as vezes, ainda que as primeiras vezes não discerniu de quem era aquela voz, pensando que era de Eli. Então todos nós que nascemos de novo, que temos Jesus em nossas vidas, que o Espírito Santo mora em nós precisamos claramente, irmãos, ouvir a voz de Deus. Ouçamos o que Deus tem para nós. E você pode dizer: bom, aqui foi o próprio Deus que falou com Samuel. E nos nossos dias, como saber? Porque se você liga a televisão, se você liga o rádio, se você liga a internet, se você vai para a igreja, aonde chegar, vai encontrar alguém falando em nome de Deus. Então, como saber de fato que essa mensagem é a boca de Deus que está falando? Abra sua Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Senhor disse através de Paulo, escrevendo a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada. O apóstolo Pedro disse: toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Amém, irmãos?
Então, como é ou quando é que ouvimos Deus falar? Quando nos desligamos das coisas terrenas. Sabe que às vezes nós nos envolvemos com as coisas materiais de uma forma tão intensa, tão grande, a gente faz nossos projetos, nossos sonhos e começa a correr atrás dele, trabalha em cima disso, corre para lá, corre para cá, e a gente se envolve tanto que às vezes nem sobra tempo para ler a palavra de Deus, nem deixa tempo. Quando Deus deve ser o primeiro, às vezes Deus fica lá para o final. Então, como é que nós vamos ouvir Deus falar se a gente está talvez ligado no ativismo, nas coisas nas coisas terrenas, nas coisas que o mundo oferece? Talvez você não estou dizendo que você está ouvindo coisas que seja pecado, não, mas existem coisas essenciais na vida da gente que a gente precisa dar prioridade. Isso chama-se Deus através da sua palavra. Como que vamos ouvir Deus se nós estamos ligados em tanta coisa do mundo, em tanto trabalho, em tanta coisa, em tantos projetos? A gente se envolve tanto, que a gente já não consegue mais ouvir Deus falar. As pessoas vivem nesse ativismo, e a gente precisa ter cuidado, irmãos. Aqueles filhos de Eli, certamente não ouvia Deus falar, porque o envolvimento dele era com o pecado. O envolvimento dele era com coisas que eram abomináveis a Deus, então não interessava nem ouvir Deus na vida deles. Que nós olhemos para dentro de nós e possamos então fazer o que disse lá em Jeremias capítulo 29, verso 13. Ele diz: buscai o Senhor de todo o coração, buscar-me-eis e me acharei, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos Deus, Ele nos deixa ser achado. Como é que vamos ouvir a Deus se nós não buscarmos a Deus? Se nós temos que parar, fechar a porta do nosso quarto. Quem tem quarto com porta? Quem não tem, vai orar debaixo de uma árvore, peça a chave ao irmão Naldo, vem aqui orar na igreja, se derrama diante de Deus, procura um lugar secreto para se derramar diante de Deus. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente se envolve muito com as coisas, tanto, que a gente deixa para trás aquilo que é de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Talvez, quem sabe não foi isso que aconteceu com aqueles filhos do sacerdote ali. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus disse uma coisa que a gente precisa entender bem claro isso. Ele disse em Mateus capítulo 6, verso 21, que onde estiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. Se o teu tesouro chama-se Jesus de Nazaré, certamente tu vai ouvir Ele falar contigo. Teus ouvidos estarão atentos. E quando Deus começa a falar com a gente, irmão, quem está em sintonia no Espírito, ele recebe a palavra. Quantas vezes a gente termina de pregar uma mensagem que a gente, pregador, até diz assim: rapaz, hoje eu já fiquei faltando alguma coisa, deu errado alguma coisa, que eu não me senti bem na pregação. Você chega lá fora, o irmão diz: olha, pastor, Deus falou profundamente comigo hoje. Eu estava ligado, a palavra era para aquele irmão. Quem está em sintonia. Agora, quando nós, veja bem, Jesus disse: aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que está o coração da gente? De fato, estamos de fato com o coração em Deus, ou estamos dando prioridade a outras coisas? A prioridade daqueles sacerdotes, dos filhos sacerdotes, certamente não era Deus. Porque claramente a gente vê que apesar que o pai dele ainda chegou a repreendê-los, mas não teve força para repreender como devia, mas repreendeu, ainda reclamou com eles, mas não serviu de nada. Eles estavam lisos. Portanto, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, sabe como é que nós vamos ouvir a Deus? Quando a gente abrir a Bíblia e começar a ler a palavra. Por isso que o Salmo 1 disse que o seu prazer antes está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual de nós que está tendo esse desejo de meditar de dia e de noite, irmão? Fala sério. Fala sério. E por que não temos esse apetite para ler de dia e de noite essa palavra? É porque existe alguma coisa nas nossas vidas que está dando prioridade a ela. E que essa coisa certamente não é Deus.
Porque quem está apaixonado por alguém, ele não consegue se desligar, ele não consegue se esquecer, ele não perde de vista, ele está sempre em contato, ele está sempre ligado, ele está sempre buscando alguma coisa para recordar, para conversar, para dialogar, para estar ligados um com aquela pessoa. Mas quando o coração dessa pessoa não está ligado com aquela outra, não está apaixonado por aquela pessoa, qualquer pretexto serve para distrair-nos. Amém, irmãos? Quando nós levamos, de fato, uma vida de oração, a gente consegue, quando a gente consegue ler a Bíblia, viver uma vida de oração, meditando a palavra, buscando Deus, fechando a porta do quarto, buscando, clamando, você vai achar. Vamos poder ouvir Deus falar. E quando a gente não se envolve com Deus, Deus fala e a gente nem sente que Deus falou, nem mais discerne que Deus está falando. Que Deus tenha misericórdia, tomara em Deus que não seja seu caso, e tampouco eu tenho orado a Deus para que não seja o meu também. Mas nós entendemos uma coisa, irmãos, você fez um compromisso com Deus, um dia eu fiz um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com Deus, e se nós nos comprometemos com Ele, nós devemos a Ele. Nós não podemos viver a vida da gente do jeito que a gente achar que está certo, não. Nós temos que andar de acordo com o que Ele dita na sua palavra. Porque se nós nos submetemos a ser servo dele, servo não tem direito a exigir nada a não ser obedecer ao seu Senhor. Então, um exemplo a ser seguido de um bom servo, um servo de Deus, é aquele que ouve, consegue ouvir a voz de Deus. Número 2, está no verso 18. O verso 18, irmão, diz assim: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Você contou tudo a Eli. Contou tudo. Quando Eli chamou ele, diga o que foi que Deus lhe falou. Não encobriu nada. Contou tudo, revelou tudo. Tudo que Deus havia dito, ele passou para aquele sacerdote. Com todo o temor e respeito que tinha a ele, mas ele contou, porque ele deveria falar. Então, sabe o que se chama? Um servo verdadeiro de Deus é aquele que é fiel. É fiel. Os filhos do sacerdote não eram fiel. O sacerdote não estava sendo fiel a Deus, mas um garoto se pôs na posição para demonstrar sua lealdade e fidelidade ao Deus vivo. Porque ele podia ficar com medo, inventar qualquer história e não falar nada com medo, mas não, ele contou tudo com fidelidade. Irmãos, se existe uma coisa que Deus está procurando na terra, é pessoas fiéis a Ele. Salmo 101 e o versículo, Salmo 101 e o versículo 6, ele diz, Deus diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Se você se acha uma mulher fiel a Deus, se você se acha um homem fiel a Deus, amém, glória a Jesus pela sua vida. E se ainda não for, busque andar na fidelidade a Deus. Quando o profeta, quando o sacerdote Eli chamou, ele disse: seja sincero, fala a verdade, conte tudo. Ele não negou nada. Ele, com fidelidade, ele revelou tudo aquilo que Deus havia dito a ele. Amém, irmão? Ele não, irmão, uma pessoa que é fiel a Deus, ele não se corrompe, nem com Deus, muito menos, nem com os homens, nem com Deus. Isso é sério. Porque existe uma facilidade tão grande de a gente se corromper, irmão. No mundo que nós vivemos, no mundo de tanta corrupção, você se manter fiel. Não negocie a fidelidade que você deve a Deus, com nada nem com ninguém. Não permita que Deus possa lhe censurar e olhar naquele grande dia e dizer: eu não conheço você. Senhor, eu era crente, eu pregava a tua palavra, eu ia para a igreja, eu era dizimista, eu tinha tudo que você disser. Você pode talvez convencer qualquer pessoa, menos Deus, porque Deus é aquele que conhece cada um de nós, irmãos. Não adianta nós procurarmos
viver uma vida sem ser fiel a nosso Deus. Por mais que sejamos cheios de falha, mas você deve manter a sua postura, porque se Deus disse na sua palavra que os olhos deles estão procurando os fiéis da terra, é porque existe. Existe. E nós encontramos muitos homens e mulheres na Bíblia que a Bíblia fala que eram fiéis a Deus e também diante dos homens. Então não é possível. Se não é possível, por que então não conseguimos? Amém, irmãos? Então, Lucas 12, 37, diz assim: felizes são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre servindo assim. Está vendo? Servir a Deus com integridade, com fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eli e seus filhos, irmãos, sabiam fazer o bem, sabiam que era certo, eles sabiam todos os rituais, sabia tudo que agradava a Deus. No entanto, ele estava fazendo de forma errada, sabendo fazer o certo. Diga se isso não é triste para nós muitas vezes, que a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é correto, a gente sabe o que é que agrada a Deus, e às vezes mesmo sabendo, a gente faz de conta que não sabe. Ou não é assim, irmão, muitas vezes? Eu acho que só eu faço isso, né? Talvez só eu que às vezes sei fazer o que é certo e faz de conta, de doido, de louco, faz de conta que nem sei fazer aquilo. Mas a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovado. E no capítulo 4, verso 17, diz a Bíblia que quando nós sabemos fazer o certo e não fazemos, nós pecamos por omissão. Pecado por omissão é quando eu sei fazer o que é certo, quando eu encontro um irmão que está precisando, eu posso ajudar e não ajudo, quando eu sei que é fazer o bem, e em vez de fazer o bem, procuro fazer o mal, que tem um prazer, em vez de alegrar o meu irmão, eu entristeço ele, sabendo fazer o correto. Vamos fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus. Um servo, como aquele servo Samuel, ele andava com fidelidades. Amém, irmãos? Servindo a Deus. E outra coisa mais, irmão. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4 e verso 12, do livro de Timóteo, ele disse: Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. Lembre-se que quando o Senhor, naquela parábola dos talentos, quando o Senhor foi prestar conta com aqueles 3 senhores, aqueles três servos, o que recebeu 3 talentos, o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento. Quando o Senhor foi chegar para eles, todos eles, aquele que foram aprovados pelo Senhor, ele foi chamado servo fiéis. Servo fiel. Mas quando chega naquele que defraudou, naquele que sabia fazer o certo e não fez, naquele que sabia fazer o correto e não fez, enterrando o talento, onde ele podia granjear e ganhar muito mais para o seu Senhor e prestar conta, levando em consideração que nós, como eles, nós somos todos mordomos de Deus. Irmão, o que a Bíblia diz é que ele, simplesmente, o Senhor disse: servo malvado, servo mau e infiel. Deus quer nos encontrar fiéis a Ele. Seja fiel a Deus, sejamos fiel a Deus. Amém, irmãos? Então, se nós queremos um dia nos apresentar a Deus aprovado, vamos ser fiel a Deus. E quando fala ser fiel a Deus, é em tudo. É fiel a Deus em tudo, irmãos. A Bíblia diz, quando Paulo diz: olha, seja fiel no trato, no amor, seja fiel na palavra, no procedimento, seja fiel. Então, esse é o desafio que a igreja do Senhor Jesus, que nós precisamos tomar para nós. Nós precisamos tomar para nós essa certeza que se eu me encontrar sendo fiel a Deus, eu serei um dia, me apresentarei a Ele aprovados, irmão. Mas se nós formos infiéis, Deus, claro, permanece fiel. Mas a vontade dele é que seus servos, como Samuel,
foi um homem que se apresentou a Deus aprovado. Se vocês lerem, eu convido a vocês ler as últimas palavras de Samuel, que você vai ver do início a biografia dele do começo ao final, quando ele reúne o país inteiro. E ele se dispõe, se lança no meio de todos os milhares de Israel e diz: se eu, no meio de vocês, um dia, como sacerdote, como conselheiro, como juiz, se um dia eu defraudei, eu recebi suborno, alguém me deu algum boi para poder eu fazer injustiça com aquela pessoa que veio até mim, se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, me diga agora. Toda a nação de Israel disse: nunca tu foste infiel, nunca defraudaste nenhum de nós. Que fala isso, irmão? Eu digo agora a vocês, eu não encontro na Bíblia Samuel fazendo somente lá no finalzinho, vendo assim, aquele homem que andou fazendo milagres, como foi o caso de Elias, de Eliseu, milagres maravilhosos, de descer fogo dos céus. Apesar que isso aconteceu com ele, pelo menos em 2 episódios que eu me lembro. Mas não foi aquela pessoa marcada pelos milagres como foi Elias. Mas uma coisa que eu considero a melhor de todas, a integridade de caráter que ele tinha. Deus, irmãos, Deus quer ver seus filhos utilizando de seu caráter por aí afora. No dia a dia, no trabalho. De vez em quando eu me entristeço quando uma pessoa liga para mim: pastor, uma pessoa da igreja, lá no trabalho, fez isso, fez aquilo. Outra pessoa aqui comprou e não pagou. Outra pessoa fez isso, fez aquilo. E eu começo a pensar: meu Deus, meu Senhor da glória, como é que, se eu que sou humano e falho, eu me entristeço, como estará teus olhos na frente, diante de uma situação dessa, de um Deus santo, do Deus que não se contamina com o pecado, com Deus que nós conhecemos. Como é que Deus vê nós, irmão? E que nós não sabemos fazer o correto. Vamos fazer o correto. Verso 19: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Um servo do Senhor, um exemplo de servo do Senhor, que ele cresce. Diz que Samuel crescia em estatura e crescia também em comunhão com Deus. Irmãos, se algum de vocês conhece alguém, ou Deus o guarde, de nascer um filho, e aquele nasce bonito, uma filha, bonito, e de repente passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, aí quando chega o 3º mês, aquele menino ou aquela menina, aquela criancinha, para de crescer. Aí passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, e ele continua com o mesmo tamanho de 6 meses, e o mesmo peso de 6 meses. Você ficaria feliz? Me diga algum de vocês. Corre para pediatra, corre para não sei o quê, arruma dinheiro emprestado, faz uma coisa, vende carro, faz tudo para ver, porque quer ver. Não, ou seja, incomoda uma pessoa que não cresce, que fica ali raquítica, que estaciona. Todos nós, falando de uma forma natural, incomoda todos nós. Imagina os pais. Agora, o que é uma pessoa vindo a Cristo? Que Deus quer que cresçamos nele, cresçamos em conhecimento, cresçamos em graça, cresçamos. Samuel crescia não só na estatura, irmão, mas ele crescia em intimidade com Deus, crescia com graça, crescia diante do povo. O povo ia vendo que a palavra que Deus usava na boca dele era verdade. Então o verso 19, irmão, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras que saía da sua boca deixou cair em terra, ou seja, não se cumpria. As pessoas, ou seja, era assim que Samuel crescia. E nós viemos para Cristo. Alguns já têm alguns anos, outros estão recém no caminho do Senhor. Você tem crescido em Deus? Temos crescido em Deus, na graça de Deus, crescendo no conhecimento, na intimidade com Deus, em estar realmente cada dia crescendo. Eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas que eu cheguei aqui há 10 anos atrás, que nem falava. E a gente hoje dá aqui um púlpito na frente, e a pessoa chega, prega e tal. E quando eu ando por aí, chego por aí nas esquinas, nas casas de construções e por aí afora, encontro muita gente, e toca no nome de um irmão da igreja, um irmão, uma irmã da igreja, diz: mas rapaz, o irmão fulano é uma benção, viu?
É uma benção, irmã fulana, é o irmão fulano, porque rapaz, é um homem de Deus, pregar a palavra aqui, é Deus mesmo na vida dele, a gente vê como Deus, como ele mudou, como essa pessoa mudou. Irmão, quanto que isso é gratificante, cresceu, o irmão não ficou raquítico. Então Samuel, irmão, ele crescia não somente fisicamente, mas ele crescia em conhecimento, em graça, em autoridade, em poder. Ele não se conformou em apenas conhecer o Senhor naquele dia que lhe chamou Samuel, Samuel. Então que nós venhamos olhar para dentro de nós e observar, você está crescendo, nós estamos desenvolvendo, será que estamos na estatura que Deus quer? Porque se nós estamos caminhando para a perfeição, para mais intimidade com Deus, há um crescimento, há um desenvolvimento, como diz na língua hispânica, há um desarroio, há um crescimento. Não podemos ficar raquíticos, irmão. Amém? Então, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Para onde ia Samuel, o Senhor era com ele. O Senhor respaldava as palavras de Samuel. Amém, irmãos? A satisfação de Samuel era o Senhor. Não faltava nada na vida de Samuel, porque Deus era com ele, porque ele andava, ele crescia, ele não ficava raquítico, ele desenvolvia. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Como é que vai, ou como está a nossa comunhão com Deus? Estamos dedicando a Deus o primeiro lugar, a tal ponto de Deus olhar assim: serva boa e fiel, servo bom e fiel. Será que nós estamos realmente na altura, ou se esforçando para chegar àquela altura que Deus quer? Vá pensando, vá analisando. Esse culto da gente é diferente daquele do reteté, né? Porque o pessoal gosta de dar pulo, dar glória, aleluia. Deus vai mandar, abra a mão que vai receber a chave. A chave é se você for fiel a Deus. Se você abrir o coração para Deus, Deus vai derramar chuva de bênção na tua casa, na tua vida. Mas você precisa se entregar de verdade a Ele, render a Ele. Se Ele vai dar ou não vai, eu vou me render a Ele, porque eu quero Ele, não posso viver sem Ele. Deve ser a motivação de nosso coração. Amém, irmãos? O verso 20. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aí vem um servo a quem Deus se revela. Era esse Samuel. O povo reconhecia que Deus era com ele. Quando você sai na cidade, ou na sua casa, começa pela casa da gente. O povo da casa da gente vê a gente como crente. Do nosso convívio. Pior lugar de pregar evangelho é na casa. Que na casa, sabe como é, né? Nasceu todo mundo junto, cresceu de repente puxando o cabelo do outro, empurrando para cá, empurrando para lá e xingando. Agora converteu o Senhor. E aí? Houve mudança ou continua os puxavantes aí de cabelo aí, as discussões? Será que permanece? Se permanece, está feio. De repente está sendo caminhado o caminho dos filhos de Eli, o sacerdote. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Mas o povo, quando olha para o pastor da igreja, quando olha para os oficiais da igreja, quando olha para as irmãs e os irmãos da igreja, como é que o povo vê a gente? E você pode dizer assim: eu não tenho satisfação a dar a ninguém, meu negócio é com Deus, é conversa. É conversa. Porque se não fosse assim, Jesus não dizia, chamou o discípulo e disse: o povo lá fora, o que é que eles dizem de mim? O próprio Jesus disse: o que diz o povo acerca do Filho do Homem? O próprio Jesus fez uma avaliação, irmão. O que é que o povo diz acerca de mim? O que é que eles acham? Se eu sou crente de verdade? Que eu tenho realmente dado testemunho do cristão? Ou se será que tem alguma coisa que está errada aí, o povo está vendo diferente? A censura que o povo censura de mim é verdade? Eu tenho minha consciência, se é ou não é. Pode até alguém estar acusando você de alguma coisa por aí afora, e talvez de repente ser uma calúnia. Mas e se essa calúnia se não for calúnia, for verdade? Aí você está sujando o nome do Senhor.
Ele está fazendo com que o nome do Senhor seja pisoteado. Aí fica como aquele sal que perdeu o sabor, que foi insípido, que não serve para nada a não ser pisado pelos homens. Irmão, quando eu penso nisso, eu me estremeço. Porque se existe uma coisa na minha vida que eu tenho a alegria de fazer, é honrar o nome do Senhor. Cheio de falha como eu sou, cheio de tantas coisas como Deus sabe que eu sou, mas como que eu quero fazer a coisa direito para meu Deus? Como que eu tenho vontade de que as pessoas olhem para mim e digam assim: Deus seja louvado. Como que as minhas atitudes venham a ser tão fortes para essas pessoas que deixo saudade quando eu partir desse lugar, ou do lugar onde passar. Se eu vivo na terra, ou se você vive na terra, é para uma coisa só: glorificar a Deus com nossas vidas e nossas atitudes. Amém, irmãos? Então o povo reconhecia que Deus era com aquele homem, Samuel. Todo Israel conhecia. Como é que o povo reconhece os irmãos daqui da igreja, inclusive o pastor dessa igreja aqui na cidade? Eu conheço um irmão que ele passou alguns anos trabalhando numa cidade, e ele não foi muitos anos não, foi só 5 anos e meio. E ele foi embora, e depois de alguns anos que ele voltou nessa cidade, o pastor que ficou na igreja lá onde ele pastoreava, chamou e disse: rapaz, olha, depois que tu foi embora, eu vou no posto de gasolina, vou na farmácia, no teu nome que eu uso, eu levo até a farmácia. Aí o irmão disse: agora você tenha cuidado para pagar o que leva na farmácia. Meus irmãos, será, irmão, glorificar a Deus não é simplesmente falar do Evangelho, mas é viver o Evangelho que você prega, que você lê, que você absorveu. Amém, irmãos? Esse Evangelho é isso, irmão. Evangelho que agrada a Deus é esse Evangelho. O Evangelho que as pessoas olham e vê Cristo em nós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel era confirmado como profeta de Deus. E hoje fica assim, encontra com uma pessoa que está pastoreando ou na frente da igreja, e encontra com as pessoas dizendo assim: eu que não vou para aquela igreja porque eu sei quem é fulano. Eu não sei se ele está falando da vida passada dele. Se está falando da vida passada, está errado. Agora, se está falando que ele continua fazendo coisa errada, aí eu me calo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Amém? Como é que o nosso filho nos vê? Como é que o nosso patrão nos vê? Como é que as pessoas de nossa casa, da nossa vizinhança, da nossa rua nos vê? Como uma benção ou como um camarada chato? Como aquela pessoa que insuportável? Eu não estou dizendo que não existe vizinho ruim, não. Existe vizinho que você tem que orar e jejuar por ele todo dia. Mas eu estou falando, eu estava conversando até com minha esposa, que uma pessoa que a gente conhece, a gente estava falando num tempo desse, não mora aqui em Lucena não, viu? Essa pessoa morou em várias casas, e toda vez, a minha esposa conhece ela mais do que eu, e disse que toda casa que morou, o pessoal sai falando, dizendo: olha, as vizinhas para aquela mulher não presta, fazia aquilo, fazia. Aí eu disse: e quando ela foi morar em tal lugar? Disse: lá apareceu outra vizinha, também foi terrível. E como foi em tal lugar? Resumindo, não teve um lugar que essa pessoa morasse para ter um vizinho bom. Então, dá para a gente pensar que será que foi os vizinhos mesmo que a coisa era que o problema era o vizinho? E essas pessoas, eu estou falando de crente, irmão, não estou falando de pessoas de incrédula, não, pessoas de crente, que tem o testemunho a zelar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, irmão, nós precisamos, de fato, nós, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos resplandecer a nossa candeia. Amém, irmãos? Olhe para seu irmão aí. Diga: irmão, resplandeça a candeia. Faça o candeeiro ficar aceso. Nós precisamos disso, irmão. Veja só, meu irmão, veja só. A Bíblia diz que quando Elias chegou quando ele chegou em Serepta, ele encontrou uma viúva com um problemaço,
E Elias chegou ali, orou a Deus e Deus fez um milagre. E aquela mulher disse: eu reconheço que tu és um profeta de Deus. O povo reconhece a você no seu trabalho como você é uma bênção. Ou de repente são as pessoas que têm defeito para você. Na vizinhança, lá no trabalho, lá na casa, no meio das familiares. Se tem uma coincidência de 2 ou 3 vezes, sempre as pessoas, observe que talvez o problema não seja as pessoas. E a gente precisa muito ser sincero com isso. Amém, irmãos? Observemos como é que nós estamos andando. Quinto e último lugar, o verso 21. Verso 21 diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veja só, irmão. Um servo a quem Deus revelava a sua palavra. O verso 21 diz que era assim que Deus fazia com Samuel. Quantas revelações temos recebido de Deus? Revelações de Deus. De repente uma necessidade do irmão, da palavra, em sonho, em revelação, sei lá do que for. Deus tem se revelado a você. Você tem tido aquele particular com Deus, de entender que Deus está lhe mostrando alguma coisa para você. De vez em quando encontro algum irmão dizendo isso, conversando comigo, contando essa experiência, eu fico maravilhado. Mas a gente precisa, irmão, entender que Deus não está morto. Ele continua vivo. Ele continua e continuará sempre sendo o mesmo. Ou será que o Deus que revelou lá a Samuel não pode fazer hoje? Se Ele é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Irmão, o que a gente precisa é dar lugar a Deus. Amém, irmãos? Deus se revelou ao profeta Samuel e aos filhos de Eli. Por que não a eles? Por que não aos filhos de Eli? Como era que andavam os filhos de Eli? A gente falou no início, andava numa vida às avessas, irmão. Eles andavam fazendo coisas infames, coisas que aos olhos de Deus eram terríveis. Então Deus não quis negócio com aquele. Mas aquele que abriu o coração para entregar-se a Ele, para honrar a Ele, para entregar-se completamente a Ele, para dar a Deus o que é de Deus, que muitas vezes, muitos de nós, às vezes, não quer dar nem a Deus o que é de Deus. E você sabe de que eu estou falando. Honrar muitas vezes até os filhos, honra filho, honra tudo, e a Deus? Por que não honrar a Deus? Por que eu digo que tenho Deus como primícia, quando deixo Deus, não dou a Deus aquilo que pertence a Deus? A gente precisa, talvez, olhar nossos conceitos, se verdadeiramente, como disse Paulo, observar se verdadeiramente tu estás no caminho. Observar se verdadeiramente tu estás no Senhor. A gente precisa olhar para dentro de nós. Nossas ações têm comprovado que realmente a palavra de Deus é na nossa boca. Que Deus verdadeiramente se revela para mim e para você. A gente escuta muitas vezes se falando do passado, quando diz: antigamente Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, era isso, era aquilo. Por que não hoje? Será que é Deus que encolheu sua mão? Ou será que já não existe lugar, espaço para que Deus possa operar na minha e na sua vida? Meus irmãos, precisamos olhar nossos conceitos, observar. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Será que Deus não quer se revelar para nós? Há verdadeiramente um espaço para Deus se manifestar em nossas vidas? Será que há lugar para Deus na nossa agenda? De fato, tem um tempozinho ali, no correr do dia, que você diz: esse tempo aqui é para Deus. Vou desligar o celular, vou desligar o Instagram, vou desligar o YouTube, vou ligar tudo e vou me mergulhar em Deus. Porque se nós fizermos dessa forma, irmão, evangelho é radicalismo. Ou você que o pastor quer ser radical, é mesmo?
E por que Jesus não disse: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo? Por que ele disse isso? Aquele que não aborrecer pai e mãe, aquele que der a preferência a pai, a mãe, a esposa, a namorada, tudo mais do que a mim, esse não é digno de mim. Isso não é radicalismo, não. Está falando que a preferência é Cristo. Acima de meus filhos, acima de minha esposa, acima de qualquer coisa dessa terra, Deus é o primeiro. Aí segundo é a sua família e não a igreja. Aí terceiro é que vem a igreja. E a gente vê, às vezes, encontra aí o negócio às avessas aí. Primeiro o trabalho, segundo a família, e quando sobra tempo para a igreja. Veja que o negócio está avessado aí. Como é que a coisa vai fluir desse jeito? Se está invertida, aquilo não está em ordem, a ordem que Deus deixou está sendo feita de outro jeito. Como é que pode a coisa funcionar certa desse jeito, irmão? E concluindo, reconhecendo que Deus é o mesmo e que não muda, nós precisamos avaliar, irmãos, se ainda estamos ouvindo a voz do Senhor. 2, se de fato estamos no Senhor, estamos sendo fiel a Deus e a sua palavra. 3, estamos crescendo em comunhão com Deus, ou estamos raquíticos ou estagnados? E 4, no meio onde vivemos, o povo nos vê como uma pessoa que anda com Deus? É assim que o povo vê a gente, aqui no Sena ou onde você vive? E 5, Deus tem de fato se revelado a você? Quanto tempo faz que Deus se revelou a mim e a você? Mas será que Deus encolheu o seu braço? Será que Deus não tem prazer em querer se revelar para seus filhos? Ou será que não há espaço para Ele, não há agenda para Ele? A igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi encontrada fiel a Deus. Se você ler as cartas do Apocalipse, encontramos 7 igrejas sendo avaliada pelo dono da igreja, Cristo Jesus. E aí você encontra a igreja de Filadélfia, uma igreja que ela foi avaliada e foi aprovada. Na sua forma de viver, de andar, ela passou pelo grifo. Ela foi pesada na balança de Deus, ela foi aprovada. Mas quando você chega na igreja, na igreja de Laodiceia, encontramos uma igreja tão autossuficiente que colocou Cristo para fora da igreja. Ele, sendo dono da igreja, ficou lá de fora, no capítulo 3, verso 20, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E a gente às vezes usa esse versículo para pregar para as pessoas incrédulas, quando na verdade era a igreja que se sentiu tão abastecida, tão rica, tão autossuficiente, que não necessitava nem de Cristo mais na vida deles. Avaliemos nossa comunhão com Deus. Avaliemos nossa forma de viver. Eu não pensei em trazer essa palavra hoje não, irmão, mas Deus o sabe, Deus sabe. Não tem como a gente olhar. Agora veja que uma coisa boa. Samuel continuou sua vida com Deus maravilhosa. Podemos tomar exemplo dele e pegar então caminho com ele também. Pegamos então tomar exemplo de Samuel. Sabe uma coisa? Vou avaliar esses 5 pontos na minha vida, se realmente eu estou dentro projetado naquilo que Samuel estava. Se ele estiver projetado, então eu vou em frente. E se eu olhar que falta melhorar alguma coisa, vamos melhorar. Ou será que a gente vai ficar igual ao povo de Israel, que Deus, no capítulo 65 de Isaías, diz: todo dia e noite levantava meus profetas e falava com o povo, mandando o povo se arrepender, mandando o povo tomar posição, dia e noite, e eles matavam os profetas e não me deram ouvido. Tomara que não seja essa parte, mas que nós estamos, irmãos, sendo polidos pelo Senhor. E você não fique chateado comigo, não. Porque, irmão, Deus, Ele exorta aquele que Ele ama.
Ele exorta porque Ele quer nosso bem, para nos trazer de volta ao caminho certo. Se tiver alguém andando aí, meio tropeçando aí em alguma coisa, então esse é o motivo que Deus está utilizando para poder você se levantar. Deus não quer ninguém prostrado, caído, não. Deus quer você levantado, trabalhando, produzindo, dando fruto de arrependimento. Quantas pessoas você tem trazido para Cristo? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas você falou do amor do Senhor e chamou, mostrando que há solução em Cristo? A quem você falou? A quem nós falamos essa semana? A gente fala tanta coisa por aí. Por que não aproveitar dessas coisas que fala e falar um pouquinho de Cristo Jesus para a salvação daqueles que são perdidos, sem esperança? Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. O pastor Luzimário falando para a Bia cantar, né? A gente já tinha até preparado. Bia está com oportunidade para louvar. Enquanto Bia louva, o pessoal que trouxe sua oferta, seus dízimos, pode colocar aqui na frente, certo? Hoje, como o pastor Luzimário havia mandado mensagem, né, para os irmãos, falando que hoje seria retirada a oferta missionária. Amém? Irmãos, Bia, eu vou cantar com Bia. O hino que a gente vai cantar hoje, ele particularmente ele mexe muito comigo. Em um determinado período da minha vida que eu estava bem triste, desanimado, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida espiritual. E para mim estava como a gente diz, né, os jovens, estava aquela coisa bem morgada. E em um determinado dia eu fui para a igreja, triste, com o coração muito muito choroso. Bia recebe a oportunidade e começa a louvar esse hino. E parecia que o próprio Deus, ele tinha descido ali naquela hora e estava falando comigo. E como uma criança eu chorava porque eu sabia que Deus estava falando comigo e renovava os planos dele para a minha vida. Amém? Vamos louvar com ele. Jesus vê quando às vezes te falta fé e tu queres desistir, se sentindo um perdedor. Jesus vê quando meio ao desespero você fica até com medo em meio à grande aflição. Ele vê quando ficas pelos cantos, só chorando o teu pranto, e diz: eu não aguento mais. Deus te ouve, Ele escuta o teu grito. Você não está sozinho. Oh, confia no Senhor, Ele vai agir, vai mudar este quadro. Essa guerra vai ter fim. Oh, confia no Senhor. Deus te conhece, Ele sabe teu segredo. Joga fora esse teu medo, deixa Deus cuidar de ti. Essa guerra vai ter fim. Bendito é o nome do Senhor. Jesus vê quando és caluniado, tu és rejeitado e pensas até em morrer, mas neste deserto
Jesus, hoje não basta, saia desse desespero. Jesus diz, eu estou aqui. Vem agora para os braços do Pai. Filho meu, não sofras mais. Venha pra perto de mim. Deus te ouve, Ele escuta o teu grito. Você não está sozinho. Oh, confia no Senhor, que Ele vai agir, vai mudar esse quadro. Essa guerra vai vir. Oh, confia no Senhor. Deus te conhece, Ele sabe teu segredo. Joga fora esse teu medo, deixa Deus cuidar de ti. Ele vai agir, vai mudar esse quadro. Essa guerra vai ter fim. Oh, confia no Senhor. Deus te conhece, Ele sabe teu segredo. Joga fora esse teu medo, deixa Deus cuidar de ti. Essa guerra vai ter fim. Creia, ela vai ter fim. Oh, vai ter fim. Glória a Jesus. Amém. Pessoal, vamos fazer agora o momento da interação com o pessoal que está em casa, que está assistindo conosco. Não estão aqui, mas estão conosco, né? Participando, cultuando ao Senhor junto conosco nesta noite. Nosso irmão Baixo está conosco, irmão Messias, Irineu lá em Curral de Cima, irmão Severino, né? O pai de Bia, está também assistindo. Valderi Farias, irmã Nil, irmã Hélida também está sempre conosco, irmã Lúcia, Ana Lúcia, né? Também, em todos os cultos, ela está sempre aqui interagindo, compartilhando de tudo que a gente tem feito aqui, né, na casa do Senhor. Amém? Pastor Jean, o irmão do pastor Luzimário, está conosco também. O pessoal lá em casa, Deus esteja abençoando a todos. Dênia, falar o pessoal todo lá da casa de Irineu. Se for falar todo mundo, a gente fica aqui o tempo todo. Luiz Eloy, né? Mais uma vez aqui conosco, lá do Peru. Somos internacional. Amém? É um prazer, meu irmão, tê-lo conosco. Simone Costa. Flávia não está aqui conosco hoje, mas está aqui no Facebook assistindo. Deixa eu ver quem mais. Helenice, lá na casa do meu tio Dido, né? Irmão Edilson. Eu acho que é isso. Irmãos, Marcelo Pimentel, né? Entrou agora, deixa eu abençoando. Márcia Henrique, irmã lá da congregação. Ele está aí, é? Menino. Está conferindo como é que está a audiência. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando vocês. É sempre um prazer muito grande tê-los conosco. Tanto aqui na igreja, quanto vocês que estão aí em casa. Que vocês continuem sendo edificados através de louvores, através das mensagens que venham ser trazidas aqui. E que nossas vidas venham ser mudadas. A gente sabe que tudo isso tem acontecido. E também cremos que tudo é permissão de Deus. Alguma coisa Deus quer com isso. Então que Ele esteja trabalhando em nossas vidas. Eu quero convidar o pastor Luzimário. A gente já vai encerrar o culto desta noite, para que ele esteja fazendo as considerações finais. Está encerrando o culto, orando pelas ofertas, pelos dízimos e despedindo os irmãos com a bênção apostólica.
Paz do Senhor para os irmãos. E até o próximo culto, certo? Na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui cultuando ao Senhor. Vocês que estão em casa, quem puder vir, venha, né? Para estar aqui com a gente. Quem não puder, fica aqui assistindo conosco. Certo? Lembrando também que amanhã, de 7h30, nós temos a live da juventude. Tanto para quem está em casa, quanto para os irmãos que estão aqui. É um momento de aprendizado, um estudo destinado, né, à juventude, mas isso não quer dizer que só os jovens precisam assistir. Todos os irmãos são convidados a estar conosco amanhã lá no Instagram da igreja, certo? No IEC Lucena. Toda segunda-feira a gente tem esse momento feito pela juventude. A paz do Senhor para vocês, um abraço e até o próximo culto. Irmãos, eu quero dizer que você não sabe a alegria que eu estou de ver vocês aqui, viu? A gente ficar em casa, fazendo devocional em casa, é bom, mas ver vocês é tão bom também. Então, tem algumas pessoas que estão vendo aqui hoje, depois de muito tempo, e fico feliz demais por vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos irmãos que têm nos apoiado, irmão Jean, Jefferson, irmão Ramos, e nosso irmão Manel aí, ó. Ontem a gente estava fazendo culto maravilhoso lá na Estiva, né? Ontem à noite, muito bom. E agora estamos por aqui junto com os irmãos. Esse nosso irmão Eloy, né? Luiz Eloy, ele foi uma pessoa que acho que foi o Lucimar que ganhou para Jesus. Ele tem Lucimar como a mãe dele, ele está assistindo de lá e tem sido uma benção. Hoje nós falamos também com outra turma que se encontra na parte da selva peruana. Inclusive, quando voltar para casa, eles vão me ligar de volta para continuar continuando. Ligaram para mim para desejar feliz Dia dos Pais, porque lá no Peru o Dia dos Pais é hoje. Então me ligaram para mim para me desejar feliz Dia dos Pais. Todos os dois estão casados, né? São os dois irmãos, os três, né? Que Paola também, que veio. Paola dormia até um dia na casa da irmã Didinha. E eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Jean também, que está aí assistindo. E tem outras pessoas que falaram para mim, eu assisto porque eu não digo nada, fico só escutando. A irmã Leide é uma. Irmãos, vamos ficar em pé e orar, avisando os irmãos que quem não pegou ainda o cofrinho missionário, procure o Lucimar após o culto. Esse cofrinho a gente vai pegar ele, levar para casa, e você já sabe como é, arma ele direitinho, arma ele, e quando for na primeira semana de setembro a gente devolve. Isso aqui é missões nacionais e internacionais. A gente vai entregar para o departamento de missões da Aliança, onde o presbítero Jairo Falcão está na responsabilidade daquele departamento, que é muito difícil e depende de muita demanda, muito trabalho, muito esforço, muito amor e dedicação. Amém? Então vamos orar, lembrando aos irmãos que os cultos continuam nesse mesmo horário, isso nas quarta-feiras e nos domingos. Amém, irmãos? A sexta-feira, de 4 da tarde, as irmãs estão reunindo-se para orar aqui no templo. E eu queria até ver uma posição do presidente aí, do Bruno, sobre os varões, para começar a fazer o mesmo, orar, ter pelo menos nossa reunião mensal, e aí tratar com os irmãos assuntos do departamento de homens. Pai, nós queremos louvar o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, e agradecemos ao Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de poder estar neste lugar para exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Deus, por ver esses irmãos conosco aqui. A alegria que o Senhor nos dá, Senhor, de poder tê-los conosco. Que o Senhor continue abençoando esses irmãos que se encontram aqui na igreja, esses que se encontram em suas casas assistindo pela internet, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, que o Senhor esteja fortalecê-los na graça, no poder do Teu Espírito. Eu te peço, ó Deus, nessa hora, que o Senhor também abençoe cada irmão que ofertou para missões neste dia, tanto pela manhã como hoje à noite.
os irmãos que também entregaram seus dízimos, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um deles. Conceda a tua graça, Senhor, sobre cada irmão aqui. Tu conhece as necessidades de cada um deles e tu, Deus, pode verdadeiramente suprir suas necessidades. Ajuda teus filhos, cada um de nós, a descansar no Senhor, a deleitar-se em ti, e o Senhor certamente satisfará o desejo de nosso coração, Deus amado. Operas com teu poder, com tua graça, com o poder que é no nome de Cristo Jesus. Concede, Deus, uma noite na tua presença. Guarda, Deus, os missionários que se encontram nos campos. Apresentamos a vida, Deus, de Verinha, ó Deus, a vida de Naldinho com sua família lá em Belém de Tavares. Apresentamos, ó Deus, a vida de Eduardo e Donária, que se encontram trabalhando nos ribeirinhos da Amazônia. Que o Senhor abençoe e guarde a vida deles, ó Deus da glória. Aquela criança também, pedimos, ó Deus, pela vida, Deus, de Guaí, Maria, Senhor, do Nascimento, a tua filha que se encontra laborando também ao Senhor. Rogamos ao Senhor da glória que seja visitar e abençoar grandemente a vida, Deus, de Keila, que trabalha com os Paracanãs, a vida de seu esposo Marcelo, a vida, Deus, daquelas crianças, Deus, tanto Davi, Deus, como Isabelle. Abençoa grandemente teus filhos, teus servos. Vai de encontro a todos que se encontram sintonizados nessa live, Senhor, e que eles possam, Senhor, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor tenha abençoado grandemente suas vidas. Que a graça do teu Espírito seja na vida de cada um deles e nos leve em paz para nossas casas. Vai de encontro aos enfermos, cura cada um deles para a glória do teu santo nome. Nos concede uma semana na tua presença. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, o poder e as consolações do doce Espírito de Deus seja conosco e com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Não vou pedir para saudar.